Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Aira e é com imenso prazer que hoje o Fios recebe o fundador e editor do portal Ceará Criou. Seja bem-vindo, Bruno de Castro. Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos bater aqui uma bola, vamos trocar aqui uma ideia. Obrigadão. Além de fundador do Ceará Criou, nosso convidado também atua como assessor da comunicação da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. Mas antes de construir carreira no ramo da assessoria, Bruno passou por diversos veículos de comunicação cearense. E é justamente sobre a sua experiência dentro da comunicação que conversaremos a seguir. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Eu me chamo Isabela Rifani e, analisando a sua trajetória, a gente pode ver que você tem construído uma carreira bem competente. Prova disso são as suas vitórias em alguns dos prêmios mais importantes do meio jornalístico, como foi o caso da sua vitória no Prêmio Gandhi em 2010, na categoria Jornalismo Impresso, e também na sua vitória mais recente, agora em 2019, no MPCE, na categoria Web Jornalismo. Só que a gente sabe que antes de todas essas vitórias, antes de chegar aonde a sua carreira está hoje, você passou também por aquele momento de escolha, de decidir se você entraria nesse universo da comunicação. Conta pra gente o que te impulsionou a entrar nesse mundo. Eita, que pergunta difícil. Mas vamos lá. Para ser bem sincero, quem decidiu o que eu ia ser foi minha mãe. Eu sempre fui uma figura muito expressiva, sempre gostei muito de falar, de me comunicar, mas eu não tinha certeza do que eu queria. Assim, existiam várias forças me influenciando. Meu pai queria que eu fosse médico, outro tio queria que eu fosse advogado, outro tio queria que eu fosse contador. A comunicação ela nunca se colocou como uma opção mesmo, assim, nem nas conversas em casa, nem na minha cabeça passava nada, né? A primeira vez que surgiu essa vaga ideia de ser comunicólogo foi num daqueles testes vocacionais que a gente faz no terceiro ano, sabe? De sentar com o pessoal, responder uns questionários e tal. Não foi ali que apareceu uma ideia. E aí eu fui descartando essas outras que apareceram. Assim, para medicina, zero talento, porque eu não posso ver sangue, não posso ver uma pessoa passando mal, é uma limitação minha mesmo, não consigo, absolutamente. E aí fiquei ali entre a advocacia e a comunicação, porque a contabilidade eu também deixei de lado, porque eu sou uma pessoa que tem muito problema com números, assim, sou de humanas mesmo, né? Inclusive era um problema na redação, quando eu precisava fazer matéria com tabelas, com os gráficos, era uma coisa assim que me desesperava, porque eu realmente tenho problemas com cálculos. E aí fiquei entre o direito e a comunicação, e eu sempre tive uma relação muito estreita com a minha mãe, a gente sempre foi muito próxima, ela sempre foi uma pessoa muito parceira minha, como é até hoje. E aí ela me sentenciou, ela disse, você não vai ser advogado, não aceito que você seja advogado, você tem que vá ser jornalista, então, porque advogado mente, e aquela ideia, né? Assim, claro que não existe isso, mas o imaginário que ela criou em torno da realidade que ela tinha, das informações que ela tinha a respeito das profissões, era de que o jornalismo era uma profissão envolta em glamour, né, em verdade, em busca por justiça social, que de fato é atrás disso, né? Isso que a gente persegue quando a gente entra numa redação ou quando a gente se forma jornalista, publicitário, comunicólogo, enfim. Então, na época eu também não tinha uma visão mais sedimentada do que são as profissões, então a palavra da minha mãe acabou sendo determinante, assim, você vai ser porque eu quero que você trabalhe em prol da verdade, da melhoria da vida das pessoas. E foi por aí, assim, foi o primeiro passo para eu decidir. Depois disso, obviamente, sentei, fui ler, saber o que era a profissão, quantos anos de faculdade eu ia fazer, se só tinha na UFC, se tinha em outras instituições,
como é que era o modo de ingresso, que é completamente diferente de hoje. Eu ainda fiz o vestibular da UFC tradicional mesmo, aquele de 2 fases, com disciplinas gerais específicas, coisa que vocês não devem saber o que é, né? Mas, e aí vi que, de fato, era algo que com uma profissão com a qual eu dialogava e que eu poderia, de fato, tentar, porque era um pouco do que eu já tinha em casa, né? Comecei a ler muito cedo, sempre fui estimulado em casa a ler muito, me comuniquei muito cedo, sempre fui muito expansivo, então digo, bom, vamos ver se de fato esse é o caminho. E te digo com toda a certeza que se você me perguntar, Bruno, se você não fizesse jornalismo, o que era que você faria? Olha, eu seria um sujeito muito infeliz, viu? Porque eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Tudo bem, Bruno? Eu me chamo Guilherme e, como a Aira disse, você atuou em vários veículos de comunicação cearense, incluindo alguns mais tradicionais, como o Povo. Eu queria saber para você como foi a sua experiência dentro dos jornais tradicionais e como você lidou com a rotina mais agitada desses veículos. Tá. Mas agitada é bondade sua. É bem animado, a redação é bem animada. Então, eu fui repórter do Jornal o Povo durante quase 5 anos, mas antes do Jornal o Povo, como você disse, eu já vinha de outras experiências, né? Eu fui repórter do Jornal Estado também, passei 2 anos, foi a minha primeira experiência em jornal impresso e na iniciativa privada, como jornalista, né? Eu cobri política durante 2 anos e fui para o Jornal o Povo para ser repórter de cidades. Na época, a editoria se chamava Cotidiano. Isso por si, Guilherme, já foi uma mudança muito brusca, porque o texto é diferente da política e do cotidiano, as abordagens são diferentes, os personagens são diferentes, tudo é muito diferente. E eu lembro que quando eu fiz essa escolha, né, quando eu aceitei esse desafio de ir para o Povo, uma empresa muito maior, com muito mais visibilidade, que foi uma coisa que me assustou muito no começo, eu lembro que eu ouvi de um colega de profissão o seguinte: Bruno, tu vai sair da nata do jornalismo, que é cobrir política, porque até hoje existe isso, né, de que você cobrir uma editoria especializada como política é o suprassumo da cobertura jornalística. Não à toa, o caderno de política do Jornal Povo é a menina dos olhos do grupo até hoje, né? Especialmente em anos eleitorais, mas não só em anos eleitorais. E aí um amigo disse, você vai sair da nata, que é a cobertura de política, para ir para o lixo, que é as cidades, né? Ou seja, cobrir a vida da população em situação de vulnerabilidade, segurança pública, andar em favela, né, andar nos bairros mais pobres, e ir para o grosso mesmo do jornalismo. Né? E eu fiquei muito, primeiro, assustado com essa fala dele, porque é uma fala muito violenta, né? E segundo, eu fiquei muito curioso, assim, de saber se era isso mesmo, porque primeiro eu não enxergava a cobertura de política como a nata de jornalismo, francamente, como ainda não enxergo até hoje, principalmente o modelo de cobertura jornalística política que se instituiu e que vem sendo praticado nos últimos anos, eu considero extremamente problemático, inclusive. Mas eu fiquei naquela, sabe? Eu digo, gente, eu preciso tentar, eu preciso experimentar. Eu nunca cobri cidades na vida, eu não sei como é uma cobertura de cidades. E fui para o Jornal Povo nessa condição, assim, de aprender mesmo. Eu lembro que quando eu conversei com a Tânia Alves, que era a editora executiva, na época, eu disse, Tânia, eu estou ouvindo de peito aberto mesmo. Assim. Eu tenho uma experiência já de impresso, mas eu nunca passei por cidades, então você vai precisar ter um pouco de paciência comigo para me ensinar mesmo o que é que eu preciso fazer em algumas situações, porque eu não vou saber fazer, né? Admito isso com toda a fragilidade do mundo, porque é o que eu tenho a oferecer para você, uma pessoa com boa vontade para trabalhar. E assim fomos.
Agora, eu tinha, Guilherme, uma resistência pessoal, como tenho até hoje, não mudei. Eu tinha uma resistência a cobrir segurança pública, polícia, né? Evidentemente falando, que existe uma diferença entre você cobrir segurança ou você cobrir polícia, são duas coisas completamente distintas. E o Jornal Povo sempre se vangloriou de cobrir segurança, muito embora o perfil fosse mais de polícia. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, né? Segurança é uma área mais ampla, na qual a gente discute questões sociais, elementos que são intersetoriais. Polícia, eu estou falando estritamente da ocorrência policial, da morte, quem matou o quê, qual foi o crime, qual foi a arma que foi utilizada, quem era o sujeito que estava envolvido naquilo, né? Então, se vendia muito a ideia de que o Jornal Povo cobria segurança e o Diário do Nordeste cobria polícia. E, na verdade, no Frigir dos Ovos, para mim, era a mesma coisa, né? A cobertura era a mesma, com algumas nuances, por óbvio, porque cada jornal tem sua linha editorial, e a diferença maior que eu encontrava era o Diário do Nordeste tinha uma editoria de polícia escancarada, no alto da página polícia, e o Jornal Povo, né, a cobertura de polícia do Jornal Povo estava dentro da editoria de cotidiano. E eu deixei isso muito evidente para ela na minha entrevista, no primeiro momento, no primeiro contato que nós tivemos. E nas reviravoltas da vida, ou nas intencionalidades da vida, porque eu nunca vou saber se isso foi uma conjuntura da empresa ou se foi uma estratégia da Tânia para me colocar nesse lugar, eu acabei, quase 5 anos que eu passei no Jornal Povo, eu cobri praticamente só segurança pública, só polícia, né? Então foi um desafio muito grande para mim. Imagine o que é um repórter negro, gay, morador de periferia, cobrindo segurança pública, cobrindo polícia. E aí eu estou colocando essas duas questões, a segurança pública ainda e da polícia, porque em alguns momentos a gente conseguia, em algumas reportagens, fazer discussões que estavam mais na esfera da segurança do que só da polícia, né? A gente conseguiu fazer esse diálogo, é uma das coisas, inclusive, das quais eu mais me orgulho mesmo, porque era difícil, era uma conjuntura muito difícil, inclusive uma conjuntura política à época muito difícil. Governo Cid, todo aquele investimento em segurança, em viatura, em armamento, em policial na rua, os índices de criminalidade aumentando exponencialmente, os investimentos do governo não davam resultado, então a cobertura da gente era muito intensa, né? A gente tinha uma cobertura factual muito forte, né, do dia a dia ali do hard news, mas os investimentos que o jornal fazia eram muito fortes, né? E eu fazia principalmente essas matérias de investimento. Eu passava a semana inteira apurando para sair na semana seguinte com um investimento, com esse investimento, que geralmente era uma série de 2 ou 3 reportagens. Então, foi um período muito desafiador, assim. Eu saí de uma empresa pequena, que era o Jornal Estado, que não tinha muita visibilidade, mas que foi fundamental para eu entender minimamente a logística da redação, qual era o meu perfil de escrita, quando que eu poderia transitar por um jornalismo mais literário, quando eu precisaria ser um repórter de texto mais relatorial, vamos dizer assim. Foi fundamental essa experiência, mas eu saí de uma empresa pequena para uma empresa imensa, o maior jornal do Estado, com um peso político muito forte, onde tudo que a gente escrevia tinha uma visibilidade muito grande, e não existia nada do que existe hoje de Facebook, de Instagram, de Twitter, né? Essa cultura do cancelamento, toda essa loucura que a gente está vivendo hoje, nada disso existia na época. A gente recebia o feedback dos leitores por ligação, por e-mail, né? O leitor escrevia para a gente todo dia, dizendo, sua matéria não está boa, você errou nisso, você acertou naquilo, seu texto está muito ruim. Ou então a pessoa ligava, queria falar com o Bruno, queria te agradecer por essa cobertura e tal. Então, era uma outra relação que nós tínhamos também com o nosso público leitor, né? Mas essa mudança de um jornal pequeno para um jornal grande, para uma editoria, de uma editoria especializada para uma editoria mais generalista, como era o Cotidiano, me permitiu ter uma visão mais holística do que era a cobertura, né? Do que era ser repórter, do que era estar como editor, porque em alguns momentos eu fiquei como editor interino.
Então, me permitiu transitar mais pelas possibilidades da redação. Agora, eu era um repórter jovem, entrei no Jornal Povo, acho que eu tinha 24 anos, 23 anos, nem me recordo, mas eu era bem jovem, eu me formei muito cedo, saí da faculdade, eu tinha 21 anos recém-formados, então acho que eu entrei no Jornal Povo com 23 para 24 anos, eu era muito jovem, muito inexperiente, não tinha a consciência racial que eu tenho hoje, eu não me enxergava naquela época como uma pessoa negra, hoje em dia eu já tenho consciência da importância que é eu ocupar os espaços que eu ocupo e eu sustentar a bandeira que eu sustento, né? Naquela época eu não tinha. Então, sem ter essa consciência, muita coisa tem o seu lado bom e muita coisa tem o seu lado ruim, né? Tem o seu lado bom porque eu não me expus a tantas violências afetivas, né? Como eu disse, eu cobri a rotina policial durante quase todo o meu período no Jornal Povo, com experiências pontuais de coberturas de eleição, carnaval, réveillon, alguma outra pauta que surgisse, mas era majoritariamente polícia que eu acompanhava. E muitas vezes, a ocorrência policial que eu estava cobrindo, quem estava morto no chão era um cara parecido comigo. Negro, jovem, de periferia, com uma bala cravada na cabeça. E eu estava ali, cobrindo aquela ocorrência e tendo que narrar o que aconteceu ali, né, os porquês daquilo, se é que existe algum porquê para justificar o assassinato de alguém. Como eu não tinha consciência racial que eu tenho hoje, aquilo não me violentava, como me violentaria se eu tivesse que cobrir hoje. Né? Eu enxergaria de outra forma, eu narraria de outra forma, eu abordaria tudo de outra maneira, com certeza. Muito embora, na época, mesmo sem essa consciência racial, eu tivesse a consciência de, como todos devemos ter, de respeito às vítimas, à história daquelas pessoas, né, das fontes, das famílias, dos familiares. Mas isso é uma outra pegada, né? E hoje eu entendo que a gente não tem como discutir qualquer assunto, inclusive segurança pública e polícia, se desvinculando da questão racial. Então, o meu olhar naquela época era um olhar mais ingênuo mesmo, por falta de informação, que hoje eu tenho. Né? Então, e me blindou dessas dores que eu certamente sentiria, mais do que eu senti, porque, obviamente, que você chegar numa ocorrência e encontrar uma pessoa com uma bala na cabeça, isso já é uma violência, né? Você já vai dormir pensando, cansei de ter pesadelo de madrugada, já voltei para casa chorando de pauta, porque a história que a pessoa me contou foi uma história extremamente triste, e eu ficava pensando, meu Deus, por que eu tenho que transcrever isso? Por que essa história caiu no meu colo? Como é que eu vou conseguir narrar a dor dessa mulher que perdeu uma filha? Enfim, foi muito desafiador, sabe? Muito desafiador nesse contexto. Mas também foi muito edificante, porque esse lixo do jornalismo que eu ouvi, né, que classificaram para mim lá no começo, foi essa experiência que a Tânia me proporcionou ao me colocar como repórter de segurança, que me fez repórter, sabe? Me consolidou como repórter. Não vou dizer que me fez, porque quem me fez, na verdade, foi o Jornal Estado, né? Mas o Jornal Povo me consolidou como repórter, de entender as várias possibilidades que eu tinha para construir as histórias que eu tinha que construir. Então, foi uma experiência muito rica, sabe? Muito rica, o que não significa dizer que não tenha sido desafiadora. Foi muito desafiadora, olhando para trás, hoje em dia, 8 anos depois de ter saído do Jornal Povo, foi minha última experiência impressa, tem hora que dá uma travada, sabe, assim, de você pensar, se aquela experiência acontecesse agora, eu não sei se eu conseguiria, sabe? Se aquela pauta caísse no meu colo agora, mesmo eu sendo um Bruno mais maduro, enxergando o mundo por uma ótica diferente da que eu enxergava antigamente, eu não sei se eu conseguiria. Porque ser um repórter negro numa redação majoritariamente branca, masculina, numa mídia descompromissada com a questão racial, é muito violento.
sabe? Muito violento. Primeiro porque você olha para o lado, você não enxerga uma pessoa parecida com você. Quem está do seu lado é um homem branco heterossexual do Parque do Cocó. Enquanto eu estou aqui no miolo do Henrique Jorge, e a rua aqui do lado da minha é uma comunidade extremamente pobre, que não tem nem saneamento básico. Então, já é um choque cultural que você leva, né? E de representatividade. Então, certamente eu teria angústias, tive angústias que eu quis olhar para o lado e conversar com alguém e não tinha, porque todas as pessoas que estavam ao meu redor eram diferentes de mim. Então, é angustiante, é muito violento. E o ambiente de redação, ele não é só produção, né? A gente constrói vínculos ali. A gente estreita laços com as pessoas que possivelmente a gente vai levar para o resto da vida, como eu tenho amigos no Jornal Povo, que não estão mais no Jornal Povo, até hoje, né? Mas que eram da minha época. Nós dividimos bancada, dividimos uma série de angústias que eram coletivas, o medo de ser demitido numa demissão coletiva, o medo de levar uma bordoada de uma fonte, o medo de ser chamado a atenção da editora por ter cometido um erro, que todos nós estamos sujeitos a isso. Então, a gente constrói vínculos, né? Esses vínculos eles vão para a vida, mas durante o dia a dia, não é só sentar e escrever, né? Você vai ter hora que você vai baixar a cabeça, você vai desabar, porque a sua pauta é muito pesada, é mais pesada do que você aguenta. Então, você vai precisar de ajuda. E se você tem uma pessoa ali do seu lado que é parecida com você, que é negro igual a você, que é LGBT igual a você, que é periférico igual a você, é mais fácil de você conseguir caminhar, né? Então, eu hoje tenho essa consciência. Se eu tivesse tido essa consciência anos atrás, minha experiência teria sido completamente diferente, né? Mas foi uma experiência muito importante para eu enxergar o mercado, eu me descobrir, me enxergar como comunicólogo, como jornalista, entender que eu sou um bom repórter, né? Que isso é outra coisa muito difícil de a gente conseguir compreender. A gente se sabota muito. Não sei se eu sou bom o suficiente. O fulano é melhor do que eu. O outro é melhor do que eu. Então, foi muito importante para eu poder sedimentar muitas coisas que ficavam pairando assim, na minha cabeça e que hoje em dia elas estão pacificadas, minimamente pacificadas. Não sei se eu te respondi, Guilherme. Bom, Bruno, e pelo teu relato, a gente vê que a tua experiência como jornalista, como repórter, foi bem intensa e muitas vezes desafiadora. Eu imagino porque eu vi, pelo menos eu escutei o que você vivenciou, eu vi a carga emocional que isso te trouxe, e eu queria saber se tem alguma história que você poderia compartilhar com a gente que te marcou não só como profissional, mas também como pessoa. Tem várias. Eu lembro de uma pauta que eu fui cobrir numa periferia de Fortaleza, de um meninozinho, acho que ele tinha 5 anos, se eu não me engano. E ele caiu numa obra, num buraco de obra da prefeitura. A obra não estava devidamente isolada, nem sinalizada, uma criança brincando com outros amigos, e aí ele caiu nesse buraco, e o buraco ele estava cheio daquelas vigas para cima, né? E esse menino, ele morreu perfurado por essas vigas. E eu fui conversar com vizinhos e familiares, e eu lembro que quando eu cheguei na casa dele, o pai dele estava sentado na porta da casa, literalmente sentado no chão, a porta da casa branca, uma casa do muro verde, cimento batido, chão de cimento batido, a porta aberta, esse homem sentado no chão, com a camisa aberta até metade do peito, desesperado, porque tinha perdido o filho, né? E o jornalismo, em alguns momentos, ele é muito cruel com a gente, porque ele não respeita a nossa dor, né? A gente parte do pressuposto de que o repórter ele não pode se envolver, ele não tem sentimento, ele tem que ser imparcial, essa lorota toda que a gente escuta a vida toda.
E que na prática isso não existe em nenhuma dimensão. E aí, quando você chega numa situação dessa, você faz o quê? Né? Você pergunta o quê para um pai desse? Né? Como seu filho morreu, isso eu já sei. Né? Por que o seu filho estava fora de casa? O que seu filho estava fazendo fora de casa? Por que seu filho não estava no colégio, na escola? Né? Não tinha ninguém olhando essa criança. Qual é a pergunta que você faz para um ser humano desse? Né? É o tipo de cobertura que é muito violenta, assim, para a família, que vai ter que revisitar uma dor para te falar o que está sentindo, mas para a gente também. Assim, essa foi uma das pautas que eu voltei para casa aos prantos, tive pesadelo de madrugada com esse homem dizendo: meu filho morreu. O ferro atravessou o coração do meu... O ferro atravessou o coração do meu filho. Isso é uma coisa muito violenta de você escutar de um pai durante a cobertura, e você tem que continuar. Você não tem direito de parar. Você tem que ser um trator e passar por cima do sentimento das pessoas, porque a redação ela te demanda isso, né? Você tem que ter essa resposta. E na época, a gente estava no começo daquela virada das redes sociais, ganhando volume, então a gente tinha que ter... Terminou de entrevistar, já tem que ligar para a redação para dizer o que foi que o pai da família falou. Né? Então era um moedor mesmo, sabe? Eu me sentia muitas vezes como se eu estivesse num moedor de carne. Essa foi uma cobertura muito difícil. E teve uma outra muito similar. Teve um caso de um menino que estava voltando com o pai, me deu um branco agora do nome da criatura, mas ele estava voltando com o pai de um serviço. O pai ajeitava ar-condicionado, eles estavam voltando de moto, o menino estava na garupa, obviamente, e a moto foi abordada por uma viatura policial, e o pai não parou, o pai seguiu. E o policial atirou na moto e acertou na cabeça da criança. Eu não cobri a ocorrência em si. Esse caso, para mim, ele é mais emblemático ainda, porque eu cobri o pós, né? Eu fui para o enterro. E eu lembro que eu saí da redação com uma orientação muito precisa. Bruno, a gente tem que ter uma declaração da mãe, porque era só o pai quem falava, né? Primeiro porque o pai estava na ocorrência, né? A criança morreu porque estava com o pai, mas também porque o pai era o único que tinha condições emocionais, sabe Deus por quê? Ele era o único que tinha condições emocionais de falar alguma coisa. A mãe estava num estado de choque tão absurdo que ela não conseguia, ela não formulava nada, ela ficava paralisada. E eu saí da redação com essa missão. De manhã, a repórter que tinha sido escalada também tinha sido orientada para pegar uma fala da mãe, não conseguiu. Nenhum veículo de imprensa conseguiu na época, e eu fui pautado para conseguir essa declaração. E eu lembro que quando a editoria me chamou para me pautar, ela deu essa orientação e eu disse: gente, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Me desculpe, mas assim, existem determinadas pautas que a gente só observa. Eu não vou botar essa mãe contra a parede para perguntar o que ela está sentindo, o que ela tem a dizer. Se durante a cerimônia, elas, por conta dela, falar, eu pego a fala sem o menor problema, mas eu não vou estimular essa fala, sabe? Porque é desrespeitoso com a dor dela, e eu, enquanto repórter, não vou me prestar esse papel, sabe? E, de fato, foi uma matéria de observação mesmo, fui para o enterro, acompanhei tudo, foi um horror. A mãe não falou, de fato, em momento nenhum, passou a cerimônia inteira calada, quem falou foi o pai, um tio, se eu não me engano, e eu não tive coragem de chegar perto dessa mulher. Alguns outros repórteres ainda tentaram
familiares foram lá e não dá certo, respeite e tal, porque nessas horas a população tem um ranço muito grande da gente, né? Diz que a gente é urubu, que a gente está ali só se aproveitando da desgraça dos outros, que não existe nenhum tipo de respeito, e em muitas medidas isso é verdade, né? Esse jornalismo policialesco de televisão ajudou muito a criar esse sentimento de ojeriza a gente, né? É um tipo de jornalismo que eu, inclusive, não consumo, não gosto, critico, muito embora tenha inúmeros colegas que façam parte desses programas, até por uma questão de sobrevivência, porque todo mundo tem que pagar boleto, né? Mas essas duas experiências, elas foram muito violentas. E eu vou citar uma terceira. Teve um caso de um rapaz chamado Kelbson. Esse eu me lembro bem, porque tem um componente pesado, de classe, muito forte. Ele foi vítima de uma saída bancária, ali na 13 de maio, morreu, e eu fui pautado para cobrir essa história. E fizemos a cobertura, o jornal O Povo deu uma manchete muito emotiva, como sempre fazia. Eu lembro que era a página branca do jornal, uma foto do Kelbson assim no centro, e embaixo os dizeres, vida interrompida, vida interrompida, e o ponto final era em vermelho, como se fosse uma gota de sangue. As estratégicas semióticas que se utilizam para acionar gatilhos no leitor, né? E uma semana depois, eu recebi a informação da cobertura de uma chacina no Serviluz. Fiz a matéria, achava que ia ter uma repercussão. No dia seguinte, a minha matéria foi uma secundáriazinha, assim, de canto de página. Eu olhei, abri o jornal e digo, cadê a matéria enorme que eu deixei ontem? O que foi que aconteceu, né? Será que entrou algum anúncio de última hora? Aí olhei o desenho da página, olhei o que tinham me dito. Não mudou nada, realmente é isso. O que foi que houve, né? Fui conversar com o meu editor. Disse, fulano, o que foi que aconteceu que minha matéria se transformou naquela tripa? Eu cobri errado, teve algum erro de apuração, estava mal escrito, enfim. Eu também sempre busquei muitos feedbacks dos meus editores, porque eu acho que é um processo de construção, né? A gente precisa ouvir o que os nossos colegas têm a dizer para a gente aperfeiçoar o que a gente está produzindo. Nenhum texto é perfeito, isso não existe. Pode ser o jornalista mais experiente, sempre vai ter alguma coisa para mudar, para cortar, para ser substituída, para derrubar, sempre existe. Então, ele olhou para mim e disse assim, Bruno, eu estou extremamente chateado com essa situação. Eu, inclusive, levei essa reclamação para a chefia, para os outros editores, para a pessoa que fez a capa, porque eu também achava que tinha que ter sido a manchete, e o que eu ouvi foi o seguinte, que o Kelbson, ele é o nosso público-alvo do jornal. Esses meninos do Serviluz que foram mortos, eles não são. Isso diz muito, sabe? Diz muito. Porque a gente, ao fazer isso, a gente diz que uma vida importa mais que a outra, né? Que uma pessoa da classe AB, ela merece a manchete do jornal, com um dizer emotivo, com uma gota vermelha, dando a entender que é sangue, e toda a repercussão. E 3 meninos pobres, que moram numa área extremamente estigmatizada da cidade, como Serviluz, que foram abandonados pelo Estado, que não têm acesso ao básico, que não sabem o que é uma universidade, que não sabem o que é a certeza de ter comida dentro de casa, esses meninos não merecem estar na manchete do jornal, eles merecem uma secundária ou uma tripinha ali, no canto da página, sabe? Essa foi a minha primeira experiência explicitamente violenta com o jornalismo, sabe? Ouvi do meu editor que aqueles meninos não eram o público-alvo do jornal, então eles não mereciam, ele não usou esse termo, isso eu estou utilizando, eles não mereciam estar na manchete do jornal, enquanto uma semana atrás a gente teve
um outro caso com uma só pessoa, né? Então, nem o fato de terem sido 3 suprimiu o fato de ter sido 1, né? Então, são 3 experiências que me marcaram muito, assim, a cobertura de polícia, de segurança pública, como queiram, mas eu insisto em chamar em polícia, é uma cobertura que violenta muito a gente, sabe? A gente é confrontado o tempo todo com todas as certezas que a gente tem, porque a gente chega na redação achando que sabe um monte de coisa. Eu tenho certeza que eu quero isso, eu tenho certeza que é assim. E aí, quando você se depara com essas histórias, você vê que a sua certeza faz assim, ó, ela cai todinha. Não se sustenta em absolutamente nada. Aí você volta para casa, chora, se deita em posição fetal em cima da cama, tem pesadelo, fica com a fala do personagem voltando assim na tua cabeça, reformula um monte de coisa dentro de ti, na próxima pauta tu já faz um outro tipo de abordagem, ou tu propõe para a tua chefia que seja feito um outro tipo de cobertura, às vezes tu vai conseguir mudar, às vezes tu não vai conseguir, é uma disputa mesmo. O jornal, a redação de jornal impresso é uma disputa de narrativas. Cada repórter vai para a rua, volta para a redação com uma narrativa, e aquelas narrativas elas vão se digladiar durante o dia para ver quem vai ser a manchete do jornal, a que vai vender jornal. Se o material que tu entrega dialoga com o teu público, possivelmente você vai estar na manchete do jornal. Se não, possivelmente você vai ser só uma tripinha de canto de página. Ô, Bruno, em todas as áreas da nossa sociedade, o preconceito racial se faz muito presente e ainda há quem diga que não existe racismo no Brasil, mas nós sabemos que existe e é uma problemática presente também no universo da comunicação. E em relação à sua experiência como jornalista negro, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou para alcançar os seus objetivos dentro da profissão? Se você se deparar com alguma forma de preconceito. Olha, primeiro que eu não alcancei ainda meus objetivos, certo? Ainda estou aí perseguindo. Mas, assim, toda pessoa negra, Guilherme, ela tem alguns ou vários episódios de racismo para relatar. Não existem pessoas negras que não sofrem racismo, a não ser que elas não se enxerguem como pessoas negras. Eu demorei a me enxergar como um sujeito negro. Como eu disse para vocês, na época do Jornal Povo, eu não tinha a consciência racial que eu tenho hoje. Eu não usava cabelo afro, eu não usava roupa com temática afro, eu não debatia esse assunto, eu não lia autores negros, eu não me enxergava como uma pessoa capaz de produzir conhecimento ou de ajudar outras pessoas a pensarem criticamente. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, porque o mundo, ele não é moldado para pessoas negras, né? Toda a referência que nós temos no mundo, nós somos condicionados a enxergar a pessoa branca como o ideal, né? Então, eu demorei a me entender. Eu me entendi um sujeito negro aos 32 anos de idade, durante uma formação sobre antirracismo, comunicação e antirracismo, que foi dela que nasceu o Ceará Crioulo, que é o portal do qual eu faço parte, com muito orgulho, desde 23 de outubro de 2018, quando nós colocamos o portal no ar e mantemos até hoje. Então, até os meus 32 anos, eu vivi muita coisa que eu não enxerguei como racismo. Eu botava na conta da brincadeira, da piada, do humor, de qualquer coisa, menos na conta do racismo. E isso é muito perigoso. Né? É muito perigoso. Se qualquer coisa que você fale fere a dignidade de outra pessoa, em qualquer esfera, racial, sexual, classe, enfim, afetiva, o que seja, não é piada, não é humor, não tem graça, não é para ser feito.
Então, hoje eu enxergo como uma série de violências que eu vivi dentro de redação, de chefe chegar para mim e dizer, eu não vou te dar isso aqui não, porque eu sei que tu não vai fazer, que tu não tem capacidade de fazer. Aí dava para uma outra pessoa que tinha muito menos experiência que eu em cobertura, mas que tinha uma aparência diferente da minha. Na época eu não enxergava isso como racismo ou homofobia, porque também tem o componente homofóbico, né? Enfim, hoje eu enxergo. Antes, como eu não enxergava, passava, né? Hoje não passa mais. Não permito, não admito de maneira nenhuma ser deixado de lado de qualquer projeto ou de qualquer iniciativa com esse tipo de argumento, de que eu acho que você não consegue. Baseado em quê você está dizendo que eu não consigo? Porque eu tenho uma graduação, tenho 3 especializações, estou fazendo um mestrado, sou finalista do principal prêmio de literatura do país, tenho não sei quantos prêmios de jornalismo no meu currículo, por que eu não sou capaz de fazer? Qual é a justificativa que você tem para isso? Né? Tecnicamente falando, não tem justificativa para você me dizer isso. Né? Eu vou partir do zero, como o Guilherme partiria, como o Robson partiria, como a Aira partiria, como qualquer pessoa partiria. Então, eu vou reivindicar o meu lugar, eu vou fazer sim. Por que não? Né? Hoje eu não aceito mais. Mas já passei por muitas situações, assim, de matéria minha sair, ter uma repercussão que a chefia não esperava, e a chefia dizer, tinha que ser aquele neguinho. E não foi neguinho num tom interessante, como nunca é, né? Eu não sou neguinho. Meu nome é Bruno, né? Não quero que ninguém me chame pela minha etnia, pela minha raça, eu quero que me chame pelo meu nome. Né? Porque você não chama um repórter branco que fez uma matéria e não deu a repercussão que você queria, você não chama ele de branquinho. Então por que você vai me chamar de neguinho? Não admito. Né? Sou um profissional, como qualquer colega de redação, e exijo ser tratado com respeito, como qualquer colega de redação deve ser tratado com respeito. Né? Mas as dinâmicas de redação, elas não se dão tão com tanta simplicidade. Assim. Existem componentes no dia a dia que vão para além do que a gente pode manejar. Assim, existem componentes políticos, existem componentes afetivos, né, existem várias questões, né, forças externas ao jornal que também influenciam. E tudo isso, para um repórter negro num ambiente como esse, é muito violento, porque o material que um repórter negro faz, ele passa pelo escrutínio da própria categoria e do leitor com muito mais rigor. Assim, a cobrança em torno da gente é muito maior. É como se nós não pudéssemos errar, sabe? E eu digo isso de cátedra mesmo. Assim, vi muitos colegas brancos cometendo erros absurdos que a chefia fechava os olhos, e quando eu cometia um erro muito menor, eu era chamado no canto, ou recebia uma advertência na frente de todo mundo, ou era ameaçado de receber uma suspensão, como aconteceu uma vez, enfim. Então, você percebe que existe uma assimetria nesses tratamentos, sabe? E é muito difícil você lidar com isso e ter que escrever uma matéria que vai sair no dia seguinte. Porque ninguém quer saber se tu tá bem, se tu não tá bem, se tu sofreu racismo, se tu não sofreu, se aquela fala que o fulano disse te ofendeu ou não. Tu tem que entregar a tua matéria. O teu deadline é 3 da tarde. Tu tem 7 minutos para entregar esse material. Se tu não entregar, vai atrasar a página, vai atrasar a finalização do jornal, vai atrasar a rodagem do jornal, vai atrasar a logística de entrega do jornal, então a culpa vai ser do Bruno, porque o jornal não saiu. Então, é uma dinâmica difícil, sabe? Muito difícil. A gente precisa, Guilherme, urgentemente, colocar mais cor dentro da redação, tanto do ponto de vista racial, quanto do ponto de vista de gênero, de identidade de gênero. Né? A gente ainda tem algumas editorias
típicas do macho hétero branco. Economia, esporte, principalmente esporte, né? Quem cobra esporte é o macho branco hétero. Um viado não pode estar ali. Uma mulher não pode estar ali. Ou se tiver, é sabendo que vai sofrer uma série de violências e pressões. Por óbvio, existem alguns movimentos de mudança, né? No jornal Povo mesmo, tem um colunista de esporte que é abertamente homossexual, que também agora é editor executivo do Caderno, muito recentemente virou editor executivo do Caderno, que na época que eu trabalhava lá era repórter, como eu, André Bloch, né? Que é uma das pessoas que mais entende de futebol que eu conheço e que está lá agora ocupando o lugar que merece, de comentarista de futebol, de esportes, porque é uma pessoa que entende do assunto, mas que muitas vezes foi alijada pelo fato de ser gay. Porque na cabeça da humanidade, gay não pode comentar futebol, né? Então, o ambiente de redação, essas disputas de narrativas, essas disputas políticas, porque tudo é uma disputa política, no fim das contas, ela é muito violenta. Assim, a gente precisa ter sangue no olho e para a disputa mesmo, porque esperar que vamos aqui reconhecer que o Bruno é um excelente repórter, que o Guilherme é um excelente repórter, isso não vai acontecer, definitivamente. Ou você conquista o seu espaço com um trabalho extremamente acurado, né, uma apuração bem feita, uma redação criteriosa, um relacionamento com as fontes, com seus interlocutores, seus personagens, e seus colegas de redação, tudo isso é muito importante. Não é só o produto que você entrega definitivamente. E para tudo isso acontecer, tudo é relação. Relação humana, relação racial, relação afetiva, né? Então, você vai ouvir piadas homofóbicas, você vai ouvir piadas racistas, você vai ouvir comentários que não cabem, e aí você vai reagir conforme o entendimento que você tenha daquele assunto, que eu não tinha na época que eu trabalhei no Jornal Povo, mas que, repito, que hoje tenho e não admito mais, né? Então, você reage conforme a informação que você tem. O Bruno, lhe garanto com toda a certeza, o Bruno de hoje, jornalista de hoje, não é o mesmo Bruno que estava no Jornal Povo 10 anos, quase 10 anos atrás. É um Bruno que enxerga as coisas por um prisma, principalmente de componente racial muito forte. E isso tem sido determinante na minha vida para tudo, para o que eu consumo, para o que eu leio, para os lugares que eu frequento, para as pessoas com quem eu me relaciono, para as empresas para onde eu mando material. Eu não tenho interesse de me vincular com uma série de empresas mesmo, zero interesse, porque a prática dessas empresas violenta o que eu sou. Então, olhar para trás e ver que eu passei por uma série de experiências racistas é horrível, mas o fato de eu não ter essa consciência racial me blindou de uma série de sofrimentos que eu poderia ter tido, né? Hoje em dia, tendo a consciência que eu tenho, eu não permito mais que isso aconteça. Como citado anteriormente, o Bruno é o fundador do Ceará Crioulo. O portal, criado em 2018, é produzido por comunicadores negros e tem suas pautas voltadas para a comunidade negra. O trabalho desenvolvido no Ceará Crioulo é de extrema importância e nós adoraríamos ouvir mais sobre ele. Tá, vamos lá. É tu que vai entrar agora, Fabiana? Pode falar. Boa tarde, Bruno. Eu me chamo Fabiana e eu sei que não existem muitos veículos de comunicação voltados exclusivamente para a comunidade negra. Não são todos os estados que têm portais como o Ceará Crioulo, e inclusive ele foi o primeiro aqui do Ceará voltado para a comunidade, para o povo negro, né? Em que contexto você e os outros fundadores notaram a necessidade de criá-lo? Primeiro, obrigado pela pergunta, Fabiana. O Ceará Crioulo é um Ave Maria. Eu sou suspeito, porque eu realmente sou apaixonado por esse projeto. Como eu disse, o Ceará Crioulo ele nasce num contexto de formação minha e dos colegas com os quais eu criei o Ceará Crioulo, né? A gente estava fazendo uma capacitação do Sindicato de Jornalistas, era um curso de comunicação e igualdade racial, foram 4 meses de formação, a gente tinha encontros semanais com pesquisadores, com lideranças políticas e acadêmicas, com pessoas que chefiam projetos antirracistas em outros estados, em grandes instituições, inclusive. E aí, ao final desse percurso, desses 4 meses, a gente tinha
que apresentar um produto de comunicação antirracista. Podia ser qualquer coisa. Podia ser um artigo científico, podia ser um ensaio fotográfico, podia ser uma matéria de televisão, podia ser um spot de rádio, podia ser um podcast, podia ser qualquer coisa. E aí, quando eu me juntei com o Rafael, a Jéssica, a Rayana e a Tatiana, a gente conversando ali sobre o que a gente poderia criar, a Tati sugeriu que o nome fosse Ceará Crioulo, por conta da música da Sandra de Sá, Sarará Crioulo. O nome vem daí, por conta da sonoridade. Sarará, Ceará, Sarará Crioulo, Ceará Crioulo. A Tati fez essa brincadeira, a gente curtiu a sonoridade, a gente achou bacana. E aí, trocando ideia, eu propus. E disse, gente, por que a gente não lança um portal de comunicação? Nós somos jornalistas e publicitários, eu tenho experiência em jornal, o Rafa também é jornalista, tem experiência em assessoria de comunicação, a Tati trabalha em agência de publicidade, a Jéssica também, a Rayana também, então vamos pegar aqui a expertise de cada um e vamos criar um produto, um portal de notícias. E assim surgiu a ideia, no comecinho de outubro. No dia 23 de outubro, a gente colocou o portal no ar, apresentou para o curso, né? E um mês depois, a gente ganhou o prêmio de melhor produto de promoção da igualdade racial do Ceará daquele ano. E estamos com o Ceará Crioulo até hoje. O Ceará Crioulo de hoje não é o mesmo daquela época. A Tatiana e a Rayana se afastaram, disseram que já tinham cumprido com a colaboração que queriam dar e preferiram tocar projetos pessoais. E continuamos eu, o Rafa, e a Jéssica, 2 jornalistas e uma publicitária, tocando esse projeto. Olha, quando a gente surgiu, Fabiana, de fato, em 2018, a gente não tinha nada aqui de referência. E quando eu digo de referência, não é só na comunicação. Por quê? A gente vive num estado que a população, segundo o censo do IBGE, ela é majoritariamente negra, né? Preta ou parda. Mas as narrativas oficiais do governo, dos livros de história, das escolas, da política, todas essas narrativas dizem que o Ceará é um estado que não tem negros. Que nós somos a primeira unidade da federação a libertar os escravizados porque os negros aqui eles eram muito poucos ou eles não tinham tanta importância. Isso não é verdade. Registros históricos comprovam que a presença negra no Ceará foi muito forte e que tem uma carga de influência muito grande na formação da gente socioculturalmente, politicamente também. A gente tem muitas referências negras na nossa cultura, mas que são apagadas, né? Referências, inclusive, básicas. Todo mundo adora assistir quadrilha, todo mundo acha a coisa mais linda, festa de São João, né? Mas não se toca de que o vestidinho de chita que a menina está usando para dançar quadrilha, aquele tecido de chita, ele era usado pelos negros na senzala. Porque na época da escravidão, chita era um tecido descartado pelas pessoas brancas. Então, os negros pegavam aquele tecido, principalmente as mulheres, e faziam vestidos, saias, né, para elas e para os homens. Então, é um tecido negro, é um tecido nosso. O samba nasceu da negritude, a feijoada nasceu da negritude, o mugunzá nasceu da negritude, o acarajé nasceu da negritude. Então, a gente tem aí uma série de referências negras na nossa cultura que se tornaram símbolos nacionais, né? Deixaram de ser do povo negro e se tornaram símbolos nacionais. E isso aqui no Ceará é muito forte, né? A gente cresce ouvindo que não tem negro. E isso é tão forte que convence até a gente que é negro. Por isso que eu, até os meus 32 anos de idade, não me apresentava como uma pessoa negra. Eu era moreno, eu tinha pele clara, eu tinha cor de jambo, eu tinha qualquer coisa, menos a negritude dentro de mim. Porque se associar ao negro é uma coisa ruim, né? Socialmente, as pessoas associam a uma coisa ruim, a ser pobre, a ser violento, a ser ladrão, a ser não ter inteligência, né? A gente não pode ocupar esses lugares da riqueza,
da intelectualidade, tudo isso é negado para a gente. Então, quando o Ceará Crioulo nasce, ele nasce da nossa inquietação, de nós 5, com esse cenário. A gente olhou para a comunicação que era feita pelo Jornal Povo, pelo Diário do Nordeste, pelo Sistema Verdes Mares, pela TV Cidade, pelo Rounder, toda essa galera que está aí, da mídia hegemônica, que a gente chama, né? E a gente não se sentiu representado e contemplado com o tipo de material que eles publicam. Então, se a gente não está satisfeito com uma coisa, a gente tem que ir lá e mudar, né? Ou a gente tem que fazer do jeito que a gente acredita que tem que ser feito, né? A Toni Morrison, que é uma autora norte-americana que morreu recentemente, a primeira mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura, ela diz que quando você quer muito ler uma história e essa história não existe, você tem que escrever essa história. Você tem que sentar na frente do seu computador e escrever a história que você quer ler. E eu acredito muito nisso, como escritor que sou, mas também como comunicólogo que sou, mas principalmente como uma pessoa negra que sou, sabe? Eu não acredito, Fabiana, num outro jeito de fazer comunicação. Hoje, eu não acredito. Antes não era assim, porque eu não tinha a consciência que eu tenho. Hoje, eu não acredito num outro jeito de fazer comunicação que não seja discutindo marcadores sociais de diferença. O que é isso? Discutindo raça, discutindo gênero, discutindo identidade, discutindo classe. Tudo isso precisa estar no jornalismo que a gente pratica. E ele não tem que estar só na matéria que você entrega. Ele tem que estar na sua formação. Ele tem que estar na grade curricular do seu curso. Discutir raça, gênero, classe, identidade não é para ser privilégio de alguns alunos que têm como professores que são aliados dessa temática, como é o professor de vocês aqui agora. Isso é para estar na matriz curricular da formação de vocês, é para ser a espinha dorsal da formação de vocês. Vocês têm que sair da redação não só sabendo o que é um lead, um sublead, um bigode, um título, uma caixa de serviço, um box, uma respiração, um olho. Não é só isso que vocês têm que saber, isso é muito importante, a parte técnica é muito importante. Mas não é só isso, porque dentro de cada elemento desse de página de vocês, tem uma história, é uma pessoa que está ali. E a história daquela pessoa, ela não é atravessada só pelo sucesso ou pelo fracasso. Ela é atravessada pelo sucesso porque ela pode ter sido um sujeito branco, cheio de facilidades, rico, cheio de acessos, que tinha condições de comprar livro, que tinha condições de entrar no UFC, que ia para o UFC de carro, que tinha condições, que não comia no RU, porque achava a comida do RU ruim, ia para o shopping, comer na praça de alimentação do shopping, etc. E a história dessa pessoa pode estar marcada por um fracasso, pelo fato dela ser negra, moradora de periferia, na casa dela não ter saneamento básico, ela não ter dinheiro para comprar livro, ela ter que comer no RU quando consegue entrar na universidade pública, porque muitas vezes ela não consegue, de ter que andar de ônibus e estar pegando Covid, de pegar Covid e não conseguir atendimento no posto de saúde, porque o posto de saúde do bairro dela não funciona. E, curiosamente, os postos de saúde de áreas com IDH baixo são os piores, né? Que é onde está a população preta. Então, tudo isso precisa ser considerado. E no nosso dia a dia, de redação, pela própria dinâmica da redação, tudo isso é desconsiderado. Via de regra, a gente não leva esses aspectos em consideração. Quando a gente vai atrás de uma fonte, a gente não se preocupa se a Fabiana é branca ou é preta. Eu quero a Fabiana. Quer dizer, eu quero qualquer fonte. Qualquer um aí, não, me arranja aí qualquer um aí que fale aí sobre esse assunto aí, qualquer um, o meu deadline é daqui a 40 minutos, me arranja aí. É desse jeito que funciona. Quando a gente tem um entendimento que raça, principalmente, né, demarca a vida das pessoas, o meu tratamento vai ser: oi, Fabiana, tudo bom? Aqui é o Bruno, repórter do Jornal o Povo, tudo bem? Ó, eu estou fazendo uma matéria sobre um posto de saúde que não funciona ali no bairro tal, e eu queria ouvir um especialista de saúde pública negro. Isso muda
completamente a perspectiva da tua matéria. Pode ter certeza. Porque o economista branco que mora numa cobertura no Parque do Cocó, ele pode fazer todas as visitas que ele quiser fazer na vida dele inteira a uma favela. Ele nunca vai saber o que uma pessoa preta favelada passa. Porque ele nunca vai ser uma pessoa preta favelada. Ele sempre vai ser um homem branco que mora na cobertura do Parque do Cocó. Entendeu? Então, isso muda muito a perspectiva do jornalismo que a gente produz. O Jornal Povo, ele entrega, estou dizendo Jornal Povo, mas cabe ao Diário do Nordeste, ao G1, a todos os jornais e grupos de comunicação comerciais, as empresas de comunicação. As empresas de comunicação funcionam nessa lógica de reproduzir o discurso do homem branco, rico, morador do Parque do Cocó. O Ceará Crioulo, o Alma Preta Jornalismo, a Notícia Preta, o site Mundo Negro, o Quilombas Podcast e tantas outras iniciativas racializadas de jornalismo que tem por aí, trabalham com a perspectiva de pedir um especialista negro, de amplificar a voz do homem negro de periferia que está nesse bairro que não tem saneamento básico. Percebe a diferença? Aqui você está dando palanque, plataforma para uma pessoa que já tem. Aqui eu estou possibilitando a vida de uma pessoa que é completamente invisibilizada. O jornalismo negro, racializado, ele existe para isso, não é para isso. Sabe? Então, eu me proponho, dentro do Ceará Crioulo, a fazer isso aqui. No dia que as coisas virarem e a gente vai virar isso aqui, eu caio fora. Oi, Bruno. Boa tarde. Eu me chamo Gabriel. Aqui embaixo está Alessandro, mas é Gabriel o meu nome. E o Ceará Crioulo é um ótimo exemplo de jornalismo independente, que nem você falou, ganhou vários prêmios. E por essa sua experiência, quais são as principais dificuldades que você percebeu para se manter uma mídia independente aqui no Brasil? Ok, Alessandro, que é Gabriel, que não é Alessandro, que é Gabriel. Vamos lá. Indiscutivelmente, eu te digo que a maior dificuldade é o financiamento. Assim, é muito difícil se sustentar como mídia negra. O Ceará Crioulo, ele vai completar 4 anos, agora em outubro. E só agora, quase 4 anos depois, é que nós estamos, eu, Rafael e Jéssica, é que nós estamos começando a ganhar dinheiro com o Ceará Crioulo. E ainda assim, está léguas de distância do que nós deveríamos ganhar para o esforço que nós fazemos e para o que nós devemos receber, tomando como base o piso da categoria. Eu não estou falando nem o que é que eu acho que eu mereço, que é muito mais. Eu estou falando do piso da categoria. A gente não chega nem perto do que a gente deveria receber. Literalmente, é uns trocados que caem na nossa conta por uma ou outra parceria que a gente faz. Então, o financiamento, ele é um fator preponderante. E eu lhe digo isso, Gabriel, mas não é uma realidade só de Ceará Crioulo, não. Eu faço parte de vários coletivos negros de comunicação e é uma reclamação, assim, é um tom homogêneo em todos os coletivos. Assim, é muito difícil, porque, obviamente, cada coletivo tem sua realidade regional, mas, via de regra, as pessoas não querem se associar a esse tipo de jornalismo porque é militante, é panfletário, é um tom assim de manifesto, sabe? E as pessoas cultuam essa lorota de que o jornalismo é imparcial. Mas ele não é. Ele não é. O Jornal Povo não faz jornalismo imparcial. O Diário do Nordeste não faz jornalismo imparcial. Jornal nenhum faz jornalismo imparcial. Isso não existe. Por quê? Vocês já devem ter ouvido isso em sala de aula, mas não custa reforçar. Se eu coloco 2 repórteres, 2 pessoas da turma de vocês, no mesmo semestre, com acesso às mesmas informações, a mesma formação, a mesma estrutura de cobertura, o Gabriel
e a Aira vão me entregar textos completamente diferentes. Porque a experiência de vida do Gabriel é diferente da experiência de vida da Aira, que são duas pessoas brancas. Eu sou uma pessoa negra. Se eu for cobrir essa pauta, vai sair completamente diferente. Como vai sair diferente da Lauren, da Fabiana, da Maria Clara, do Robson, da Isabela e do Guilherme. Cada um vai entregar um texto diferente, com palavras diferentes, porque o vocabulário que cada um tem é diferente do outro. Nunca essa cobertura vai sair igual. Nunca. Nem na reprodução de aspas do personagem, essa reprodução vai sair igual. Porque vai ter uma palavra que o Alessandro não vai entender, porque o áudio dele não ficou bom. Alessandro não, Gabriel. Quase que eu fui pego agora aqui no meu auto-falho. Vai ter uma palavra que o Guilherme vai preferir trocar por um sinônimo para ficar mais fácil de o leitor dele compreender. E isso é possível. Então, não vai chegar igual, nunca. Então, não tem como o jornalismo ser imparcial. E é ótimo que o jornalismo não seja imparcial. O jornalismo ele tem que ser diverso mesmo. Né? Agora, quando esse mito da imparcialidade se sedimenta do modo como se sedimentou aqui no Brasil, a gente fica nesse conto de fadas de que o jornal Povo entrega a verdade, o jornalismo imparcial. E o Ceará Crioulo vai vir com um texto super parcial, posicionado. Não sei se eu confio muito bem nisso aqui, não. Tá legal. Tô achando estranha essa informação. Mas a do Jornal Povo tá lá, sem ser questionada, com o mesmo número, as mesmas informações. Entende? Então, e as pessoas não querem se vincular ao jornalismo negro. Estou dizendo negro, mas com o jornalismo LGBT é do mesmo jeito, o jornalismo feminista é do mesmo jeito, o jornalismo sindical é do mesmo jeito. Todo jornalismo que não seja esse jornalismo de empresa, das grandes empresas de comunicação, ele vai ser colocado em xeque, né? E não é o cheque que a gente queria de dinheiro, é o cheque de questionar a nossa capacidade de fazer alguma coisa. Além disso, do financiamento, que é o ponto crucial, mão de obra. Gabriel, é impressionante a quantidade de gente que quer posar de antirracista e não quer botar a bunda na cadeira para trabalhar. Só o que tem. Mas é assim, ó, de ruma. Se eu juntar e gritar show, acho que sobra 2. Sabe? É impressionante. É uma galera que, eu quero ajudar, deixa eu fazer parte do Ceará Crioulo, eu vou levantar a bandeira do antirracismo, porque eu sou contra o preconceito, porque é um absurdo pessoas negras serem submetidas à opção, e a igualdade racial, e a equidade racial, e vamos levantar a bandeira, e o George Floyd ter sido assassinado é um absurdo, blá, 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 blá. Quer entrar, colega? Quero entrar. Pois beleza, você entra. Quando chega no dia seguinte, ei, surgiu aqui uma pauta, tu pode fazer? Vou te mandar aqui e tal, é mais ou menos assim, tá aqui o contato da fonte, ou então não precisa nem tu ouvir ninguém, é só tu dar uma reformulada aqui nesse material, que é um material de agência, não sei o que. Ai, não posso não. Ai, eu tô ocupada. Ai, não, eu tô tão cansada, cheguei tão cansada. Bruno, eu cheguei tão cansada, posso não. Ou amigo, deixa pra amanhã, ou pede pra outra pessoa. Não. Ou então nem atende, nem visualiza. Sabe? É muito recorrente. E aí a gente tem que se afastar desse povo, né? Assim, eu hoje em dia estou numa vibe da minha vida que eu não faço questão, sabe? Porque não vale a pena, é um desgaste que não vale a pena. Mas é muito recorrente aparecerem pessoas dizendo que querem mudar o mundo e na hora de escrever uma matéria de 4 parágrafos, essas pessoas se ausentam. Estou muito cansada, trabalhei muito hoje o dia todo. 10 minutos depois você olha no Instagram dela, no Story, ela está numa roda de samba. Ela não podia sentar para escrever uma matéria de 3, 4 parágrafos, mas ela tinha energia para estar numa roda de samba. Ai, Bruno, mas as pessoas têm direito à diversão, nem todo mundo é workaholic, louca como tu, não sei o quê. Concordo, todo mundo tem direito a ter o seu momento de diversão, tem um horror a essa teoria do trabalho enquanto eles dormem. Acho isso uma coisa super opressora e não é por aí. O problema é quando essa postura do não posso escrever, mas posso estar na roda de samba, é todo dia. Né? Ou então, quando você se depara com pessoas que
eu não posso escrever essa matéria aqui que tu tá pedindo, não, Bruno, mas se for para entrevistar o Lázaro Ramos, eu estou à disposição. Se for para cobrir o show da Elza Soares, eu vou. Se for para entrevistar a Isa, menina, eu vou demais. Ave Maria, eu vou perder a oportunidade de entrevistar a Isa. Vou demais. Não, mas essa notinha aqui eu não posso fazer, não, amigo. Eu estou muito ocupado. Entendeu? Então, assim, para mim, são as duas piores coisas, para além, obviamente, do contexto que eu já citei para vocês, esse contexto de apagamento, de racismo e tudo mais. É muito complicado, assim. A gente está num período que nunca se produziu tanto conteúdo na vida, né? Mas pessoas dispostas a isso, colega, é difícil, sabe? É muito difícil as pessoas entenderem que o antirracismo a gente não faz só no grito. Antirracismo a gente faz praticando. Antirracismo não é uma hashtag que você bota no Instagram, uma tela preta que você bota no Instagram com a hashtag Black Tuesday, não. Não é isso. Antirracismo não é isso. Antirracismo é você dedicar a sua vida a entender o funcionamento do mundo e não reforçar essa lógica de que pessoas brancas como Gabriel merecem ser ovacionadas, meu Deus, como ele é maravilhoso, e pessoas negras como o Bruno, a gente vai deixar aqui porque são pessoas negras como o Bruno. Entendeu? Antirracismo é uma perspectiva de mundo, é uma prática de vida, é você sentar, escrever, é você debater com um colega, é você ver o colega falando uma piada e você dizer, ei, tá errado. Não é assim. A gente não chama travesti de traveco. Não é o travesti, é a travesti. É isso, sabe? É a gente praticar. Ficar só no discurso, nas postagens de rede social e no dia a dia tu ser um escroto, sair atropelando teus colegas, não dar oportunidade para as pessoas, não ouvir fontes negras, ou quando tu for retratar um personagem negro, tu estigmatizar esse personagem de toda forma, isso não é antirracismo. Esse tipo de antirracismo eu tô passando longe, sinceramente. Então, financiamento e mão de obra, com toda certeza. Como o Gabriel destacou, você tem uma ótima base quando é jornalismo independente. E, sem dúvidas, tem conhecimentos valiosos. Pensando na sua prática com a criação e consolidação do Ceará Crioulo, quais conselhos você daria para alguém que planeja desenvolver um projeto de comunicação independente? Primeiro, tenha fé. Olha, eu acho, Fabiana, que a primeira coisa não pode ser um jornalismo de modinha, sabe? Vou fazer porque tá todo mundo falando sobre isso, então eu vou fazer aqui porque eu quero bombar, quero ter vários likes, né? Que hoje em dia é um problema também, assim, de jornalista achar que é celebridade, né? Que é famoso, que é digital influencer, né? É uma praga isso, né? Na vida da gente, e não tem ajudado, né? As pessoas poderiam utilizar essas plataformas pelo menos para levantar bandeiras decentes, mas na verdade é a pura autopromoção que serve para um total de zero coisas, a não ser elas ganharem dinheiro com isso. Então, eu acho que a primeira questão é ser um jornalismo com algum engajamento social. Ele tem que ter alguma razão de ser, né? Do mesmo jeito que a razão do jornalismo das empresas de comunicação é o lucro, é ganhar dinheiro, principalmente, o jornalismo independente, ele tem que ter alguma razão de ser. Eu vou criar o Ceará Crioulo para quê? Né? O Ceará Crioulo ele existe para visibilizar pessoas negras. Reparem no termo, visibilizar pessoas negras. Eu não estou dando voz a ninguém. Não estou dando voz a ninguém. Vou repetir, não estou dando voz a ninguém. Nenhum jornalista, nenhum repórter, nenhum dá voz a ninguém. As pessoas têm as próprias vozes. O que nós fazemos enquanto comunicólogos, enquanto produtores de conteúdo, é possibilitar que essas pessoas amplifiquem as vozes delas, mas dar voz, eu não tenho essa pretensão, não tenho esse poder.
Eu tenho o único poder que eu tenho é dar voz para mim. Para a Fabiana, para a Isabela, para o Guilherme, de jeito nenhum. Cada um cria a sua própria voz, sua própria narrativa, e o Ceará Crioulo ele é um instrumento de visibilizar essas vozes, essas pessoas, essas histórias, essas narrativas, essas reivindicações. Então, eu acho que o primeiro sentido do jornalismo independente, não interessa qual, LGBT, feminista, negro, não interessa. Ele tem que ter uma razão de existir. Você vai querer fazer o quê? Eu quero combater o machismo. Eu quero combater o racismo. Eu quero desconstruir as narrativas dos jornais. Eu quero... Enfim, tem que ter uma razão de existir. Essa é a primeira coisa. Segunda, se cercar de pessoas que de fato querem trabalhar. Porque jornalismo independente, ele, como eu disse, tem uma dificuldade muito grande de captar recursos. Então, dificilmente você vai viver disso. Você vai pagar seus boletos disso. Eu, a Jéssica e o Rafael, a gente brinca dizendo que o jornalismo do Ceará Crioulo é o jornalismo da hora que dá. Porque eu escrevo na hora que dá. É quando eu chego em casa, depois de 8 horas de expediente na Defensoria Pública, lidando com as histórias mais horripilantes que você puder imaginar, porque o nosso público-alvo é um público extremamente vulnerabilizado, pessoas que às vezes não têm o que comer em casa, é eu chegar, depois de um dia desse, assistir uma aula de mestrado, que não é fácil, e logo em seguida ver o que chegou no e-mail do Ceará Crioulo de release que eu posso aproveitar, qual é a pauta do dia que eu posso escrever, qual é o artigo de opinião que eu posso escrever, qual é a pessoa que eu posso acionar para escrever alguma coisa, é ainda ter cabeça para lidar com isso. Então, é entender que como o jornalismo independente, ele demora a dar dinheiro, e quando dá, não é essas coisas todas, você vai precisar ter pessoas da sua confiança ao redor, não necessariamente pessoas que pensem como você, porque a diversidade de pensamentos ela é extremamente salutar. Eu, a Jéssica e o Rafael, muitas vezes, cada um tem um pensamento para um canto completamente diferente. A Jéssica quer assim, eu quero assado, o Rafael quer cozido. E a gente precisa discutir quais são os pontos em comum que cada proposta tem e chegar ali no denominador. Gente, o que nós temos é isso aqui. Pode ser? Pode ser. Jéssica cede de um lado, eu cedo do outro, Rafael cede do outro, e a gente chega num produto que a gente é o ideal para o que nós podemos entregar. Então, a gente precisa se cercar de pessoas da nossa confiança e que tenham minimamente um olhar alinhado com o nosso. Repito, não significa dizer que pensem da mesma maneira, mas que entendam, por exemplo, se eu vou fazer um produto antirracista, eu tenho que ter pessoas do meu lado que são antirracistas, não negacionistas ou bolsonaristas, ou homofóbicos, ou racistas, porque são pautas que não dialogam com a razão de existir do veículo. Então, acho que é importante ter essa noção também. E, Fabiana, ter com muita tranquilidade o discernimento de que a gente não precisa levar o mundo nas costas, sabe? Eu não preciso produzir todo dia, eu não preciso levantar todas as bandeiras do mundo, eu não preciso comprar todas as brigas do planeta, porque a gente não consegue. Não consegue. A gente tem que ser estratégico nos nossos posicionamentos. Assim, vai ter pauta do movimento negro que eu não a vou alcançar. Não vou alcançar. Eu não tenho condição de alcançar aquela pauta, porque emocionalmente me afeta, afetivamente me afeta, porque financeiramente me afeta. Eu preciso ter esse discernimento, né? No Ceará Crioulo, a gente já chegou, para você ter uma ideia, a estar com um especial todo pronto e desistir de publicar, porque uma fonte chegou para a gente, para mim, e disse: Bruno, não publique. Não é o momento ideal para vocês publicarem isso. Se vocês publicarem, vocês vão gerar consequências extremamente prejudiciais para a comunidade, e isso pode voltar para vocês de uma maneira que vocês não gostam. Resumindo,
nossa integridade física estava em perigo. Se a gente publicasse, a gente poderia receber um ataque em casa, na rua, né? Então, é o bom senso, é você saber dosar que entre ter um especial publicado e a minha integridade física exposta à possibilidade de eu levar um tiro, ser agredido e morrer, eu prefiro não publicar o especial. Assim, lamento muitíssimo, mas eu prefiro estar vivo. Não estou aqui para virar Marte, não estou, definitivamente não estou, sabe? A gente precisa ser estratégico. Então, acho que é importante ter em mente que a luta é necessária, fazer esse jornalismo sempre na melhor qualidade, não é porque é um jornalismo que não é empresarial, que não funciona nessa lógica do Jornal O Povo, que eu vou fazer de qualquer jeito. Eu não admito, Bruno, não admito entregar um texto menor do que o melhor que eu posso dar. Se for para entregar um texto meia boca, eu não faço. Se for para entregar um especial feito de qualquer jeito, eu não faço. Porque é o meu nome que está ali. Se eu não tenho zelo com o material que eu entrego, eu estou fazendo o quê? Né? Eu estou ali, a minha proposta nesse jornalismo é fazer um jornalismo diferente do jornalismo do Jornal o Povo, do Diário do Nordeste, do G1. Se for para entregar a mesma coisa, eu vou fazer a mesma coisa que o Jornal o Povo faz de graça? Não vou. Se for para fazer a mesma coisa, eu vou para dentro do Jornal o Povo para ganhar dinheiro. Né? Então, é até ilógico você ir nesse rumo. Né? Então, acho que é basicamente por aí. Não sei se te respondi. Bruno, a mídia alternativa ela aborda certos assuntos que não costumam ser pautados na mídia tradicional. Que nem você disse, o Ceará Crioulo, a principal função dele é visibilizar pessoas negras, o que muitas vezes não acontece na mídia tradicional. Como você acha que a mídia independente influencia os leitores e você acha que essa influência pode trazer bons resultados no futuro? No futuro, não. A gente já tem resultado no presente, né? Olha, eu não tenho como comparar, Gabriel, o alcance de nenhuma mídia negra, por maior que ela seja, com o alcance de qualquer mídia empresarial, por menor que ela seja. Né? Por que eu digo isso? Nós temos, atualmente, 2 grandes portais negros que disputam a vanguarda ali, né? Que disputam o primeiro lugar de audiência, que é o Alma Preta Jornalismo, que é uma agência especializada em jornalismo preto lá de São Paulo, e o site Mundo Negro. O site Mundo Negro ele é mais antigo, ele tem acho que 11 ou 12 anos de existência, o Alma Preta tem 7, e os dois prestam um serviço espetacular ao jornalismo, em primeiro lugar, e à comunidade negra. Porém, nenhum dos dois chega nem perto, mas assim, quilômetros de distância do Jornal Povo, por exemplo. Eu estou abrindo aqui o Instagram. O Alma Preta tem atualmente 405 mil seguidores. O jornal O Povo, que é um jornal local, vamos dizer, por assim dizer, né, tem 1,5 milhão. Tem quase 4 vezes mais que o Alma Preta. Aí você vai. Site Mundo Negro. Site Mundo Negro tem 450 mil seguidores. Se você juntar o Mundo Negro e o Alma Preta, que são os 2 maiores portais negros do país, não chega nem perto do jornal O Povo. Vamos para a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo tem 3 milhões de seguidores, só no Instagram. É uma diferença maior ainda. Né? E a Folha é o maior jornal do país. Então, eu não tenho como comparar o alcance e a penetração social de qualquer mídia negra com qualquer mídia hegemônica, né? Mídia comercial. Mas eu não tenho como negar, Gabriel, que tem sido feito um movimento muito grande, né? Um movimento contra-revolucionário muito grande. Dos últimos 12 anos para cá, nunca
se criou tanta mídia negra no país como agora. Não é o Bruno que está dizendo com base em achismo. Nós temos uma pesquisa que comprova isso. O Ceará Crioulo faz parte desse movimento. Nos últimos 12 anos, se criou, foi o período da história do Brasil que mais se criou mídia negra. Isso é muito simbólico. Isso reflete uma ânsia social por um outro tipo de informação. As pessoas não estão satisfeitas com a informação que está posta. Não existe mais a verdade universal do Jornal Nacional. Acabou. Não existe mais isso. Né? O que não significa dizer que esses veículos negros tenham chegado ao seu ápice. Pelo contrário, falta muito ainda. Muito. Então, eu não tenho como fazer essa comparação. Ela é desleal. Inclusive porque a mídia convencional ela funciona numa lógica de dinheiro, de grana, que a mídia negra não funciona. Não funciona. Vou lhe dar um exemplo prático. Você entra num grande portal desse e tem lá um anúncio imenso do Nubank. Maior banco da América Latina, não sei o quê, tantos milhões de clientes, de contas, a desburocratização dos processos bancários, pipipi, popopô, venha para o Nubank. Um banner enorme. Vídeo, publi editorial, um monte de coisa. A Folha ganha milhões com esses anúncios. Você sabe quantos reais entra no Ceará Crioulo do Nubank? Formato desse pitó aqui, ó. 0. Nenhum. Sabe por que não entra? Porque eu não aceito esse dinheiro. Por um posicionamento político. Quando eu digo eu, é o Ceará Crioulo, tá, gente? Eu não tomo nenhuma decisão sozinho, não. Tudo do Ceará Crioulo, somos eu, Jéssica e Rafa, é tudo compartilhado, a decisão é sempre coletiva. Carrefour, Grupo Carrefour, é o grupo que mais assedia o Ceará Crioulo para publicação de conteúdo, anúncios, é o tempo inteiro, chega a ser constrangedor. E a gente não aceita. A gente não aceita. Porque não faz sentido eu me vincular a uma marca que matou um homem negro dentro do estabelecimento. Não tem cabimento eu me associar a uma marca dessa. Ai, Bruno, mas aí vocês vão ficar sem dinheiro. Vamos. É um posicionamento político. Vamos. Eu não vou me associar a uma marca dessa. Quem faz isso é a Folha de São Paulo, que é um veículo racista, que está publicando um monte de conteúdo, inclusive, extremamente desnecessário ao debate democrático, que é o momento que nós vivemos. Então, essa lógica, eu estou fora, colega. Não tenho interesse nessa grana. Essa grana está suja de sangue, é o sangue do meu povo. Não quero. Não tenho interesse. Entendeu? Não teria interesse se fosse o sangue de ninguém. Mas, em sendo o sangue do meu povo, aí é que eu não tenho mesmo. Então, eu não tenho como comparar, sabe, Gabriel? É desleal essa comparação, porque a gente faz um esforço muito maior para o nosso material conseguir chegar nos lugares. O Ceará Crioulo está comemorando agora, como eu disse para vocês, está chegando em 4 anos de existência. E a gente bateu recentemente 500 mil acessos no nosso site. Né? Sem nenhum anúncio, nenhuma postagem impulsionada no Facebook. Eu desafio qualquer pessoa a buscar impulsionamento de coisas do Ceará que não existe. Não existe. Então, o trabalho da mídia negra ele é um trabalho orgânico. Ele não tem esse viés comercial nos mesmos moldes que tem uma mídia tradicional. Por que eu estou fazendo essa diferenciação dos mesmos moldes? Porque é óbvio que a gente entra algum dinheiro, mas não é na mesma lógica de funcionamento da Folha. Esse exemplo do Nubank que eu dei agora e do Carrefour. A gente não aceita se vincular a uma série de empresas que têm práticas escravocratas. Jamais entraria no Ceará Crioulo um anúncio da Zara. Jamais. E eu não estou me referindo só ao caso da delegada daqui, que foi naquele episódio, nem o outro episódio mais recente. Eu
Eu estou falando do histórico da Zara, de já ser historicamente acusado de trabalho escravo. Não entra. R$1 milhão, não entra. Não entra, sabe? A Folha de São Paulo entra. Ela está vendendo o espaço dela para qualquer pessoa que quiser botar ali, meu amigo. É dinheiro que está entrando, como eu ouvi de um patrão meu. Paga o seu salário. Porque eu ouvi de um patrão meu uma vez, numa redação de jornal, quando eu fui questionar uma determinada diagramação de página. Isso aqui é o que paga seu salário, não se meta, não. Entendeu? Eu não funciono. O Ceará Crioulo não funciona nessa lógica. As mídias alternativas, via de regra, não funcionam nessa lógica. Existem situações que destoam, obviamente. Eu já vi site negro postando coisas sobre o Nubank, sobre o Carrefour. Vai da linha editorial de cada um, né? São sites, inclusive, que quando fazem isso, são achincalhados. Os próprios leitores cobram um posicionamento. Como é que vocês publicam uma coisa dessa de um grupo que matou uma pessoa negra, não sei o que, não sei o que. Então, eu, Bruno, prefiro não pagar esse preço de ter dinheiro na minha conta para sustentar o Ceará Crioulo. E o Ceará Crioulo está publicamente sendo colocado como um veículo a serviço de uma lógica que ele mesmo critica. Não faz o menor sentido. Entendeu? Repito, se for para ter isso, eu vou fazer carreira dentro do Jornal o Povo. Vou me vender a lógica do Jornal o Povo, a lógica do Diário do Nordeste, a lógica do que é que seja. Entendeu? Bruno, tu significa dizer que tu nunca mais vai voltar para o Jornal o Povo, o Diário do Nordeste? De jeito nenhum, não estou dizendo isso. Amanhã eu posso estar lá, como editor do Jornal o Povo. Mas tenha certeza, estarei como editor do Jornal o Povo, reivindicando que a pauta seja racializada. Que nós tenhamos mais repórteres negros, que os editores negros sejam mais frequentes, que a gente não estereotipize as pessoas, que a gente não use determinadas linguagens, entendeu? Estar no Ceará Crioulo não me anula de estar em outros espaços. Só que a militância que eu faço no Ceará Crioulo é diferente da militância que eu vou fazer no Jornal o Povo, porque a energia que eu gasto no Ceará Crioulo, que eu não gasto no Ceará Crioulo, eu vou gastar no Jornal o Povo, peitando, pautando, batendo de frente, demarcando meu espaço, entendeu? São espaços diferentes que a gente precisa ocupar. A gente não pode se dar ao luxo, Gabriel, e aí é uma visão muito particular, a gente não pode se dar ao luxo de, não, esse espaço aqui eu não vou ocupar, não. Ele é muito bom, mas é o Jornal o Povo, então eu vou deixar só as pessoas brancas lá dentro para eu continuar criticando. Não é assim que funciona. Eu tenho que estar lá dentro, pessoas negras precisam estar lá dentro para ajudar a desfazer aquela lógica. Entendeu? Agora, vai do posicionamento político de cada um também. Eu tenho esse entendimento até hoje. 21 de janeiro de 2022 é o meu entendimento. Não sei se te respondi. Falando sobre a influência da comunicação em nossa sociedade, é impossível não pensar no desanimador cenário que a mídia brasileira tem vivenciado nos últimos anos. Você certamente observou esse fato lamentável e gostaríamos de saber a sua opinião sobre o contexto atual do jornalismo brasileiro. Aira, é tão difícil essa pergunta. Oi, Isabela, vai, fala. Não, é só para falar que, como a Aira falou, a gente tem visto uma onda, né, de ódio crescente contra o jornalismo, tanto nas redes sociais, quanto no dia a dia, nas pessoas, nas ruas. E essas pessoas, elas partem daquela agressão verbal, até mesmo para insultos e agressões físicas, assim, pessoalmente, com jornalistas que estão ali na rua fazendo matérias, e a gente vê o quanto isso é prejudicial e o quanto isso é preocupante. Você acredita que essa onda ela vai continuar crescendo? O que você acredita que está motivando essa onda? Olha, se eu disser para vocês que isso é fruto dessa onda conservadora que a gente está atravessando agora, eu vou estar sendo reducionista, porque não é. Né? Quando eu era repórter do Jornal o Povo, eu vi, foi no auge daquelas manifestações de não é por 20 centavos e tal,
E eu acompanhei muitas manifestações em Fortaleza e vi muita coisa, inclusive equipes sendo agredidas. Né? Eu, inclusive, fui agredido por policiais, inclusive, estando de crachá, identificado como da imprensa, e levei uma surra de cacetete. Então, eu não tenho como atribuir isso a essa onda de agora do Bolsonaro, porque não é, muito embora seja um fator que torne as coisas mais extremadas, né? Hoje em dia está tudo muito confuso, a gente não sabe quem é quem, está meio difícil, né? E ao mesmo tempo a gente sabe, porque ele escancarou muita coisa, é difícil. Perdão. Infelizmente, eu tendo a achar que as coisas ainda vão piorar muito antes de melhorar, sabe? Pelo contexto político de agora, que eu acho que ainda vai piorar um bocado, mas também pela própria dinâmica do jornalismo. Assim, eu disse para vocês no começo que eu tenho uma resistência muito grande ao modo como o jornalismo político está sendo feito hoje em dia. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje em dia não, de alguns anos para cá, na verdade. O jornalismo político ele se tornou um jornalismo muito declaratório. Segundo a Isabela, de acordo com a Aira, segundo a Maria Clara, de acordo com a Lauren, as pessoas falam o que querem e o jornal replica isso. Sem fazer nenhuma reflexão crítica em cima daquela fala, de repercutir aquilo da maneira que deveria ser feita. Né? Fica literalmente na reprodução de discursos. E jornalismo não é isso. Jornalismo não é você só reproduzir o que as pessoas estão dizendo. Segundo a Isabela, a cor do cabelo do Bruno é preto. Segundo a Aira, não, a cor é branca. Segundo, não é isso. Jornalismo não é isso. Né? E tem sido essa a vertente que tem ganho muita força nos últimos anos. Eu não curto e não faço esse tipo de jornalismo. Não é a minha vibe. Eu sou de uma outra pegada, de respeitar as fontes acadêmicas, de ouvir o que pesquisadores têm a dizer a respeito disso, de me debruçar em cima de relatórios e de pesquisas para formar minha própria perspectiva a respeito do assunto, de provocar o jornal a se posicionar, como fiz inúmeras vezes, de eu mesmo me posicionar dentro da matéria, como fiz muitas vezes, isso é importante. Então, me incomoda. Esse modelo de jornalismo atual, ele me incomoda muito, não é pouco. E, atrelado a isso, a gente tem tido um jornalismo cada vez mais endógeno, jornalismo para dentro, né? Você liga para o Jornal Povo para sugerir uma pauta, dificilmente sua pauta vai sair, porque os repórteres fazem tudo de dentro da redação. Dificilmente uma equipe vai para a rua. Isso na minha cabeça é inimaginável. Eu sou da época que eu estava de manhã cobrindo uma coletiva com o governador, e de tarde eu estava no Pirambu, cobrindo um despejo da dona Mariazinha. Jornalismo é isso, você está com o pé no chão, é chão da vida, é ouvindo o que a galera tem para lhe dizer, para reclamar, lhe pegar pelo braço, levar para dentro de casa para tomar um café, lhe oferecer uma água, botar o menino remelente no braço, entendeu? Jornalismo é isso, não é ficar socado dentro da redação com o ar-condicionado ligado na sua cara, um telefone aqui, o outro telefone aqui, e o WhatsApp aqui para você saber o que as pessoas estão dizendo. Não, isso não é jornalismo, na minha cabeça. Né? Respeito quem acha que é e quem produz dessa maneira. Eu não acho que seja. E se você for avaliar o jornalismo que tem sido feito, é isso. Né? E é feito a partir de uma justificativa muito cruel de que nós precisamos aumentar a interação com o público. Então, eu vou botar aqui no telão, no CETV, a reprodução do WhatsApp, e a gente vai ficar mostrando aqui o Você Repórter. A foto do buraco, a foto do muro caindo, o vídeo do bueiro, o vídeo do acidente, o vídeo não sei o quê. Então, melhor do que a gente ter uma equipe na rua apurando para saber se aquele vídeo é verdadeiro, é eu reproduzir logo aquele vídeo
porque eu preciso ganhar audiência. Aí, 2 dias depois, você sabe que aquele vídeo não era em Fortaleza, era na Ucrânia. Mas o vídeo foi veiculado no CETV. Entendeu? É cruel. É um tipo de jornalismo cruel. E que tem ganho muita força ultimamente, né? Bota no ar e a gente ouve o contraditório depois. Publica logo, que é para a gente não levar um furo, e a gente vê o contraditório depois. Diz logo que a Isabela morreu e depois a gente fala com a família dela. Se a família dela não tiver ficado sabendo que ela morreu, o problema é dela, não tem nada a ver com isso. A gente tem que dar o furo de que a Isabela morreu. Como se existisse furo em morte, né? Então, é isso, né? O jornalismo que tem sido feito é esse ultimamente. Isso é muito sintomático, porque é resultado de um processo histórico de sucateamento da própria categoria, né? Se você entrar no jornal O Povo, se duvidar, são as mesmas cadeiras e os mesmos computadores da época que eu e o Robson éramos repórteres. Como é que você produz jornalismo desse jeito? Na minha época, o telefone da redação não ligava para celular. Se eu precisasse falar com a fonte, eu tinha que pegar o meu celular, gastar o meu crédito, porque na época era crédito, eu não tinha dinheiro para pagar pós-pago, era no pré-pago, e gastar o meu crédito ligando para o secretário de Estado para entrevistar o secretário de Estado, porque o jornal não tinha celular. É disso que eu estou falando, entendeu? De você sucatear o exercício da profissão a um patamar que inviabiliza o trabalho da pessoa. Aí no dia seguinte, não sai a fala do secretário porque você não usou o seu celular e a redação não lhe disponibilizou isso, aí você é chamado a atenção. Bruno, por que não tem a fala do secretário? Ai, fulano, não tinha telefone. Ai, você pediu a quem? Porque se você tivesse falado comigo, eu tinha arranjado o celular. Aí você passa por preguiçoso, né? Então, é muito sintomático isso, assim, esse processo de sucateamento, e isso reflete, o perfil de jornalismo que a gente faz, ele reflete no modo como as pessoas nos consomem, né? O Ceará, ele é o estado brasileiro, vai deixar de ser, eu acredito eu, mas por conta dessas últimas decisões do sistema Verdes-Mares, mas até onde eu sei ainda o estado brasileiro que mais produz hora de programação de televisão para jornalismo policial. Agora a gente vai ter aí, acho que uns 2 ou 3 programas a menos, então essa proporção deve diminuir. Isso diz muito do que a gente entrega. E eu estou falando de jornalismo policial, os programas especializados, Cidade 90, Cidade Alerta, Barra Pesada, que não existe mais, Comando não sei o quê, Cartão não sei o quê, Barra não sei o quê, esses programas tudinho aí, eu estou falando só deles, eu não estou falando do CETV, que dos 3 blocos, 2 são sobre matérias policiais, eu estou falando do jornalismo, dos programas de televisão policiais. Isso por si já mostra muito do que a gente tem a oferecer para as pessoas, né? Do modo como esse jornalismo é feito, do modo como esse jornalismo trata as fontes. Já cheguei a ver matéria do Cidade 90 chamando as pessoas de pirangueiro, naquele BGzinho que tem embaixo, dizendo que é a matéria. Grupo de pirangueiros é preso, não sei o que, não sei o que. Pirangueiro. Gente, pirangueiro. O que é ser pirangueiro? Se não é você criminalizar as populações pobres e principalmente negras. E tá lá num programa de televisão de grande audiência. É o cara ser preso e você não sabe nem se o cara é culpado e tá lá a cara do cara estampada na televisão. É a criança ser estuprada e o programa de televisão não ter a sensibilidade de não expor essa criança. Bota lá a fachada da casa da criança. Eu não filmei a criança, mas botou lá a fachada da casa da criança, botou a entrevista com o pai, botou a entrevista com a mãe. Você não expôs a criança? Como assim? Né? Então, o tipo de jornalismo que a gente entrega é muito sintomático do que a gente recebe de volta. Se a gente tem essa disposição de, no enterro, eu pautar o repórter para ele sair da redação tendo que ouvir uma mãe que está enterrando um filho que levou um tiro na cabeça, fatalmente essas pessoas vão achar que o meu jornalismo é um jornalismo carniceiro. O pirangueiro nesse babado aí todinho
Sou eu, o jornalista que está fazendo carnificina em cima da dor dos outros. Entendeu? Então, é muito sintomático, assim, a relação entre o que a gente produz, o que as pessoas consomem e o modo como elas reagem, isso diz muita coisa, né? A gente entrega um jornalismo declaratório extremamente violento, que estigmatiza as pessoas, que criminaliza as pessoas, e a gente quer receber o que é de volta. A gente quer que os movimentos sociais digam que a gente é chapa, se a gente está dizendo que essa galera é vagabundo, é um bando de criminoso, de arruaceiro. Não vai, gente, não vai. Não vai. Essa lógica empresarial que se instalou dentro do jornalismo é muito preocupante e prejudicial, sabe? É o que eu acho e sinto. E é horrível, Sem digo, dúvidas, não, sem dúvidas, Bruno, com certeza. A gente pode ver que o jornalismo ele se tornou muito mais uma mercadoria, uma coisa para vender do que realmente o Sim. que deveria ser, que é passar notícia, passar Sim. a verdade. Como Sim. você disse no começo da entrevista, sua mãe pediu para que você participasse, né, virasse um jornalista para passar a verdade, e agora que você exerce a profissão, 90% dos veículos jornalísticos não fazem isso, que é o básico. Então, assim, uma Isabelle, questão essa a se fala da minha pensar. mãe, ela é um pouco utópica também, né? Porque o que é a verdade, né? A gente também não pode se A verdade é arvorar, relativa, com certeza. a gente não pode se arvorar de sou o arauto da moralidade, eu tenho a verdade na minha mão e todo o resto está errado. Não é isso. Mas eu entendi o que ela quis dizer naquele momento, né? De que a profissão que eu estava me propondo era um meio de transformação social, como eu acredito que o jornalismo seja, sabe? Inúmeras vezes vocês vão ter a oportunidade, espero, como eu tive, de ir para a rua, entrevistar as pessoas, fazer a matéria ser publicada, e você perceber ali, olhando na cara da pessoa, que a pessoa está depositando uma esperança em ti, sabe? De, poxa, vai sair no jornal, então o pessoal vai resolver, a prefeitura vai resolver, o governador vai resolver. E, de fato, muitas vezes, no dia seguinte, a prefeitura estava lá e resolvia. Às vezes, não. E aí a pessoa ligava, poxa, não resolveu, vem aqui de novo, não sei o que e tal. Então, é disso, a fala da mamãe é muito nesse sentido, de eu me entender como um agente possível de transformar realidades a partir de uma coisa que a gente dá pouco valor, que é a palavra. Todos nós, Isabela, eu, você, Lauren, Fabiana, Maria Clara, Robson, Gabriel, Guilherme e Aira, nós somos operários da palavra. O nosso instrumento de trabalho é a palavra. Muito embora as pessoas achem, muitos colegas de profissão achem que são mais importantes do que a notícia que produzem, eles não são mais importantes do que a notícia que eles produzem. Então, quando a gente entende que a narrativa que a gente constrói, ela tem um peso e uma responsabilidade com as pessoas que estão ali naquela narrativa, isso te dá uma perspectiva diferente de produzir o teu trabalho. E com isso eu não estou dizendo que o jornalismo é fofinho. Ele não é. Ele dói pra porra, a gente muitas vezes se decepciona, a gente sai às vezes da redação com uma expectativa imensa para uma pauta, quando chega lá não é nada do que você imaginou, às vezes é muito pior, e aí você volta mais derrotado do que você achava que ia voltar. Então, não é fácil. É muito difícil, como diz o outro, né? A vida do crente não é fácil. E não é mesmo, sabe? A gente, todo dia, a gente se depara com escolhas, Isabela, que a gente tem que fazer. A pessoa que você ouviu e botou como personagem é uma escolha que você fez. A fonte que você ouviu e colocou lá como especialista é uma escolha que você fez. Os elementos de página que constam na sua matéria foram escolhas que você fez. Você podia ter pedido ao seu editor para fazer uma matéria principal maior e uma matéria coordenada menor e não ter um box, mas você pediu o box. Então, quando você pede o box, você está diminuindo o espaço que você teria para escrever outra coisa. A gente precisa ter isso muito bem definido na nossa cabeça. Tudo que a gente entrega é fruto de uma escolha. Cada palavra que você deita no papel, naquela folhinha que está na sua frente, é uma escolha. Você podia ter escolhido bonito, você escolheu belo.
São duas coisas diferentes. Que vão bater nas pessoas de forma diferente, por mais que queiram dizer a mesma coisa, entendeu? Então, a gente precisa ter essa consciência de que o trabalho da gente é um trabalho muito sério. A gente pode destruir uma reputação a partir de uma coisa mal feita, mal apurada, tendenciosa. E a gente pode construir a vida de alguém, a carreira de alguém, a partir de uma matéria que a gente escreveu. Muitas vezes a gente não tem essa dimensão, a gente esquece dessa dimensão do nosso trabalho por N motivos. Ou por achar que realmente não vai ter essa dimensão toda, ou por achar que a gente é mais importante do que o que a gente produz, como muitos coleguinhas acham. Que eu sou digital influencer, eu sou famoso, eu sou não sei o quê, que entra no jornalismo por acaso, né? O jornalismo foi só um meio de se transformar em apresentador de televisão, e ser famoso, dar autógrafo, bater foto com o povo, andar na rua e ser conhecido. Eu não estou no jornalismo para isso. O jornalismo, para mim, ele tem uma função social, que eu estou conseguindo agora aliar ao Ceará Crioulo. Não sei até quando, pode ser que dure minha vida todinha, pode ser que acabe amanhã. Mas, de tudo que eu vivi até agora, eu não estou satisfeito com o jornalismo que está aí, porque se eu estivesse, eu não teria feito o Ceará Crioulo com os meus amigos, né? Então, é por não concordar com o tipo de jornalismo que é feito, que eu pratico um outro tipo de jornalismo, e que estou querendo trazer para o lado de cá quem tiver afim de vir comigo, né? Bruno, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas nós, a equipe Entre Fios, queremos te agradecer por ter cedido a sua história, essa entrevista, e eu sei que foi de muita importância. E eu gostaria de saber se tem algum meio da gente te encontrar, poderia falar suas redes sociais, para as pessoas que estão assistindo a entrevista. Tá. Primeiro eu queria, de novo, agradecer, assim, eu sempre valorizo muito esses momentos de troca, eu acho que não é só falar sobre a minha vida, é entender um pouco do que está acontecendo em espaços que eu ainda não ocupo, né? Muito em breve, estou profetizando, muito em breve serei professor da UFC do jornalismo, se Deus quiser, estou me preparando para isso. É um desejo que eu tenho de ocupar a sala de aula como professor, mas a médio prazo. Eu estou nas redes sociais como Preto Jornalista, tanto no Instagram quanto no Twitter, no Facebook, se é que alguém ainda usa o Facebook, né? Estou lá como Bruno de Castro, mas basicamente estou nessas 3 plataformas, não tenho mais estrutura para nenhuma rede social, pelo amor de Deus, mas é isso, estou por lá. Se quiserem bater algum outro papo, estou à disposição, a gente troca uma ideia. O Ceará Crioulo está nas redes como @Ceará Crioulo, em todos os lugares, e o endereço do Ceará Crioulo é www.cearacrioulo.com.br. Obrigado, meu povo. Estamos muito gratos, e para você que está assistindo a entrevista, ela também está transcrita no site da Entrefios. Muito obrigada.